Olá, você sabe o que é o efeito sanfona, não sabe? Aquele engorda e emagrece que nenhuma pessoa, principalmente as mulheres, gostam. Pois no programa de hoje você vai ficar sabendo quais são os riscos para a saúde física e emocional do efeito sanfona. Confira comigo logo após a vinheta. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vozes da Saúde, que é produzido pelo Sim Saúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para você que é trabalhador da área da saúde, mas também para você que gosta de assuntos ligados à saúde e bem-estar. E hoje o nosso assunto é sobre bem-estar. Nós vamos falar do efeito sanfona, aquele engorda e emagrece que atormenta a vida de muitas pessoas, principalmente das mulheres. Para falar sobre esse assunto e sobre o efeito que isso tem em nossa mente, nós convidamos a Camila Argeri. A Camila é farmacêutica há 18 anos, mas é também pós-graduada em neurociência e comportamento e também em emagrecimento e metabolismo. A Camila é criadora da mentoria e do desafio Seja Leve e do Reset Metabólico. Camila, seja muito bem-vinda ao Vozes da Saúde. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. Nós também muito felizes em recebê-la, tá? A pergunta que não quer calar para começar o nosso programa. Me diz uma coisa, o que levou a Camila Argeri a se tornar uma mentora comportamental na área de saúde e emagrecimento? Essa pergunta é muito interessante porque ela tem tudo a ver com, eu acredito, meu propósito de vida. Eu venho na área da saúde já há quase 20 anos, eu sou farmacêutica, sou formada há 18 anos, sempre trabalhei na área, distribuindo medicamentos, e é um trabalho que eu sempre gostei, mas ao mesmo tempo alguma coisa me incomodava no fundo, porque eu pensava assim, eu tô vendendo remédio para que as pessoas fiquem bem, mas seria muito melhor as pessoas não precisarem de remédio tanto para ficarem bem. Sim. E junto com isso, eu passei por um processo pessoal também que me fez mudar muito a minha vida. Um processo de emagrecimento pessoal e de busca pela saúde. E eu vinha nesse processo sempre me apegando a profissionais específicos, um nutricionista, um personal trainer, e aí quando eu via que eu conseguia um certo resultado, eu desistia. E aí eu comecei a estudar por conta própria, como que eu poderia fazer esses resultados que eu queria para a minha vida, para eu ser saudável sem precisar de remédio, fazer com que eles fossem duradouros. Quando você fala que desistia, significa que você fazia o efeito sanfona? Você voltava a engordar? Exatamente. Eu, assim, pelo que eu me lembro, nos últimos 25 anos, eu estava presa no efeito sanfona. Ainda é normal a gente ter isso na cabeça, falar que está presa. Sim. Porque foi tanto tempo que demora para o nosso cérebro entender essa mudança. E eu estava presa no efeito sanfona, porque eu conseguia me tornar mais saudável, mas aí, de repente, eu esquecia de tudo aquilo que eu estava fazendo, voltava para os velhos hábitos e engordava de novo. Isso me incomodava profundamente, porque eu realmente, no fundo, buscava isso, a questão de ser saudável por conta da minha saúde. É lógico, se eu queria emagrecer é porque o meu externo estava me incomodando. Sim. Mas eu queria ser saudável para a vida. Mas aí você, ao invés de fazer mais uma tentativa, você optou por estudar a mente, foi isso? Porque foi aí que eu percebi que não adiantava eu querer fazer uma coisa diferente se a minha mente estava voltando sempre para o comportamento que estava acostumado a ter lá atrás. Sim. E aí sozinha eu comecei, eu fuço muito, gosto de estudar, então comecei a ver conteúdos sobre neurociência e aplicadas ao hábito, ao comportamento do emagrecimento,
como que o nosso cérebro funciona nesse sentido. E aí eu percebi que o que eu precisava mudar antes de qualquer comportamento era a minha mente. Eu precisava preparar minha mente para a mudança de hábito que viria, se eu quisesse que fosse algo duradouro. Sim. E aí nisso eu entrei numa pós-graduação, como eu já era da área da saúde, fui fazer essa pós-graduação e acabei me especializando e me tornando uma mentora comportamental com foco em emagrecimento e saúde. E porque eu percebi assim que eu só me ajudar seria muito pouco. Eu conseguiria fazer isso e passar isso para muitas mulheres que com certeza também sofrem como eu estava sofrendo e às vezes durante 10, 20 anos com isso. Camila, o que foi que a neurociência te mostrou, te ensinou em relação ao poder da mente na solução de qualquer problema, seja o emagrecimento ou outro qualquer? Tem uma coisa que foi uma das coisas que eu mais amei saber e aprender. É que, independente do que a gente queira fazer de diferente, o nosso cérebro ele consegue se acostumar com isso. Então, às vezes a gente pode ver algo, uma mudança muito grande, a gente pode se desanimar ou até ficar com medo, porque a gente acha que não vai conseguir. Que daí é uma questão de crença também, né? Do que a gente consegue ou não fazer. Mas aí eu aprendi com a neurociência que qualquer mudança que a gente queira fazer, boa ou ruim, nosso cérebro consegue se acostumar com isso. E ele consegue manter e fazer com que essa mudança se torne um novo hábito. E que daí o cérebro comece a trabalhar no automático. Então, saber que nosso cérebro trabalha automaticamente, tanto para um hábito bom como ruim, para mim foi uma das coisas que, assim, me iluminou. Porque eu falei, então, é só saber o jeito certo para conseguir fazer essa mudança. O estoicismo fala mesmo que se a gente quer mudar um comportamento, a gente tem que começar a trabalhar diferente e fazer todos os dias, até que isso se torne parte de nós, né? Isso. E tem um tempo para a gente aprender esse processo ou não? É interessante também, porque a gente ouve muito por aí falar que um hábito se constrói em 21 dias. Acredito que você já ouviu, né? Já. Só que quando a gente vai ver as pesquisas que são feitas, os estudos conduzidos nessa área e ver na prática mesmo, é difícil você estipular um prazo para que um hábito realmente seja desenvolvido. Porque tem hábitos que são mais simples, tem hábitos que são mais complexos. Então, sim, existem hábitos que em pouco tempo, porque 21 dias é pouco tempo, a gente consegue desenvolver. Mas a maioria dos hábitos a gente consegue criar uma base em 21 dias, ou nesse tempo menor, para que depois de um certo tempo praticando, a gente consiga mantê-los. Eu gosto muito de fazer comparações, assim, porque eu acho que fica fácil, né, das pessoas entenderem. Isso, exato. Por exemplo, quando a gente vai aprender uma nova língua, a gente fala o português e a gente decide estudar inglês. Em 21 dias, a gente consegue aprender inglês e sair por aí falando? De jeito nenhum. Não tem como. Não tem. Então, a gente precisa, como você falou, ir fazendo aos poucos. Então, estuda um pouco um dia, estuda um pouco no outro dia. Vai estudando, reforçando essa área do cérebro que é responsável pela aprendizagem, mas para que isso vá ficando ali gravado e chega um momento que a gente está conseguindo falar aquela língua porque a gente aprendeu, mas demora um tempo. Com a construção de hábitos é a mesma coisa. Então, dá muito mais certo a gente fazer pequenas mudanças na nossa rotina que levem a gente a ter uma vida mais saudável e, em consequência, emagrecer por conta dos novos hábitos, mas pequenas mudanças do que tentar fazer uma mudança muito grande, radical, né? E que lá na frente vai gerar o efeito contrário, que é onde muita gente cai no efeito sanfona. Porque tenta mudar algo muito radical em um curto período de tempo, só que isso no cérebro acaba ativando o modo de fuga, o modo de proteção. E aí o cérebro ele fala, não, eu não quero mudar desse jeito, eu quero ficar aqui onde é confortável. E aí na primeira oportunidade que ele tem, ele volta para o comportamento que já era natural dele antes. Isso é o efeito sanfona? É o efeito sanfona. Eu consigo emagrecer, o cérebro diz, não. O confortável
é aquilo que você tinha. Exatamente. Então, em 21 dias é muito difícil a gente conseguir mudar comportamentos profundos assim, mas não é impossível mudar ao longo prazo. E por isso que é importante a gente se lembrar. Normalmente, quem ganhou muito peso, quem está presa ao efeito sanfona, ela não chegou ali em pouco tempo. São anos que o cérebro está acostumado a buscar recompensa na comida, a poupar energia ficando sentada e não se movimentando. Então ele está acostumado com aquilo muito tempo. Então como que a gente acha que um processo que te promete mudar de vida em 15 dias, em um mês vai dar certo? Não dá, a gente tem que lembrar que a gente chegou nesse ponto durante muitos anos. Então, para que seja um processo que a gente consiga manter, precisa de paciência. De mais tempo. De mais tempo. Nas suas mentorias, você conseguiria calcular mais ou menos qual o tempo que você observou nas suas clientes, alunas, o tempo desta mudança de postura, de mentalidade? Sim, essa mudança de mentalidade, com 15 dias, ela começa a acontecer. Eu fico muito feliz de ver as minhas, eu chamo as formigas, né? Eu chamo elas de formigas porque eu falo que a formiga é um animal tão frágil, aparentemente, mas ele aguenta muita coisa e em comunidade a formiga faz coisas que são inacreditáveis. E é isso que nós mulheres somos. Aparentemente frágeis, mas a gente consegue fazer muito sozinhas e em grupo, então... Guerreiras, aí, né? Ninguém para a gente. Ninguém para. E então, assim, eu vejo as meninas com grandes transformações comportamentais. Em 15 dias eu tenho, assim, relatos, por exemplo, de uma aluna que ela tinha muita compulsão por comer chocolate. Ela falava assim, olha, na época da Páscoa, eu aqui, se eu tenho um ovo de Páscoa, eu sento e eu como esse ovo de Páscoa de uma vez. Depois de 15 dias, ela pegar e me falar, Cami, eu tô com chocolate aqui em casa, que eu abri há não sei quantos dias, e ele tá lá, eu passo por ele, eu vejo e eu não como. Então já é uma mudança enorme de mentalidade para quem sofre com isso, com falta de controle ali. Então em 15 dias a gente já começa a ver essas pequenas mudanças. Mas elas aprendem como manter essas mudanças depois dos 15 dias. Tá. Cami, o que é mais difícil? Perder peso ou perder os velhos hábitos? Com certeza perder os velhos hábitos, com certeza. Eu até falo muito isso, que o difícil não é perder peso. E muita gente pode falar, não, você não sabe o que você está falando, você não passa por isso, não, eu passei por isso. E eu posso falar, eu tenho aí centenas de alunas que elas também comprovam isso. O difícil não é perder peso, o difícil é realmente mudar a mente. Porque a gente às vezes não sabe a ordem certa de fazer as coisas para conseguir fazer essa mudança de mente acontecer e perdurar. E por isso que o efeito sanfona existe. Porque a pessoa consegue perder peso, mas aí a hora que chega no comportamento, ela não consegue manter. Qual que é a mentalidade da mulher, já que o seu foco são as mulheres, né? Depois que ela perde peso? Depois que ela perde peso, depende de como ela começou o processo de emagrecimento. Você quer dizer uma pessoa que começa o processo de emagrecimento já tendo o objetivo correto ou dessas que perdem e ganham peso? Conta dos dois, que vai ser importante quem estiver nos assistindo saber a diferença entre uma coisa e outra, né? Tá. Comecemos por aquelas que não mudaram a mente. Foram, emagreceram e depois, tô linda, maravilhosa, consegui meu resultado. Qual que é a mente dela? A mente dessa é focada muito em curto prazo. Às vezes ela pensa assim, eu quero voltar a ter o corpo que eu tinha antes. Então ela tem ali um objetivo de ter apenas um corpo que na cabeça dela, e não vou falar de padrão, mas na cabeça dela é um corpo que ela quer. Só que quando é esse objetivo não costuma fazer com que ela consiga manter a perda de peso a longo prazo. Porque ela vê o processo como tendo começo, meio e fim. Então, quando ela atinge ali aquele corpo, eu quero perder 5 quilos, ela coloca uma meta assim, é boa. Mas se você só se baseia nisso,
sem mudar a mentalidade antes, a hora que perde os 5 quilos, a pessoa normalmente fala assim, eu posso voltar a comer aquilo que eu não estava comendo. Aí ela volta a comer e volta a engordar de novo. Agora, quando a pessoa ela entende que é uma questão de... Aí já passando pro, né, o segundo... O emagrecimento saudável com mudança de mentalidade. Ela entende que ela está fazendo isso para ser saudável, porque ela, do futuro, merece investir hoje em um corpo que vai conseguir carregar ela por mais tempo sem precisar de ajuda. Sim. Sem precisar de muitos medicamentos, porque um outro a gente precisa, né? Mas sem precisar de muitos medicamentos e que ela dependa disso, às vezes, para conseguir manter uma boa saúde. Então, quando ela tem na cabeça que ela está atrás de saúde e não só de uma estética corporal, isso ajuda com que ela mude também a mentalidade. E aí, quando ela emagrece 1, emagrece 2, emagrece 10 quilos, ela vai chegar nos 10 quilos, ela não vai pensar, eu vou parar de me exercitar, eu vou voltar a dormir de madrugada, porque tem muito a ver também com regulação do sono, né? A gente tem que falar de vários pilares. Sim. Não, ela vai continuar fazendo aquilo porque ela sabe que é saudável. E isso vai durar para sempre. A mudança da mente, né? Do raciocínio. Uau, interessante. Me diz uma coisa, muita gente diz que a gente não pode falar assim, eu perdi 5 quilos, porque diz que quem perde acha. É verdade isso? É verdade, é verdade. E aí eu vou falar da neurociência, né? As palavras, elas têm muito poder sobre as nossas ações. O que a gente acredita conta muito mais nas nossas ações do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente pensa assim, perdi 5 quilos, realmente, inconscientemente, a gente está mandando uma mensagem para o cérebro de que uma hora ou outra a gente pode encontrar eles. Então, eu tomaria cuidado, assim, sabe, com esse tipo de pensamento. Porque realmente conta muito. Como é que você orienta as suas pupilas, as suas formigas? Olha, eu oriento elas a pensarem sempre nessa questão de transformação de identidade. Tá. Elas sempre pensarem assim, eu sou hoje uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa que gosta de se exercitar, mesmo quando ela não gosta, porque eu sempre lembro isso, você está mandando a mensagem para o seu cérebro. Sim. Então manda para o seu cérebro a mensagem que você quer que ele absorva. E funcione de acordo com aquilo. Mesmo que hoje você não acredite nisso, mas você vai falar para ele que ele é. É o aprendizado, né? Faz parte do aprendizado. É um exercício que eu faço até com elas, quando elas entram, seja no desafio Seja Leve, seja na mentoria, que dura um pouco mais do que o desafio. É um exercício de identidade que a gente faz, porque eu faço elas entenderem que, às vezes, elas se acham, eu peço para elas se definirem, né? Elas se acham pessoas preguiçosas, pessoas que desistem fácil. Só que quando a gente vai mais a fundo tentar entender por que elas acreditam que elas são assim, nem elas conseguem entender. Às vezes foi alguém que falou quando elas eram criança e elas pegaram aquilo para elas como se fosse verdade, mas não é. E é o poder do que a gente realmente escolhe acreditar que a gente é ou não. Você trabalha em equipe? Você faz a parte psicológica, de terapia, e tem um nutri? Como é que funciona o seu trabalho? Sim, eu tenho uma equipe multidisciplinar, é muito importante para que a gente consiga dar uma base e um respaldo para todas as meninas que participam do desafio. Então, eu tomo a frente como a criadora do projeto e como a mentora delas. Então, eu tô ali 24/7, eu falo para elas, quando elas têm dúvidas, eu tô ali no grupo. Para as que têm, né, essa parte individual, eu sempre tô ali para ajudar elas no que elas precisam, ajudá-las com as melhores técnicas para elas aplicarem ali na hora, né, que surge um imprevisto. Mas eu tenho um nutricionista que ele faz um plano para que as meninas do desafio sigam, e um plano assim que é maravilhoso, porque é aquele plano que tem comida de verdade, não tem nada difícil de encontrar, que ela não fica com fome e que é muito que vai conseguir sustentar
no longo prazo, e tem o respaldo também de uma psicóloga que é minha parceira, e aí vira e mexe a gente faz conteúdos juntas para as meninas que estão no desafio, ou para mentoria, que são os encontros que a gente tem fechados. E ela sempre fala bastante também sobre essas técnicas, como aplicar melhor. E o que eu faço, que eu gosto bastante, é de pegar ali, né, o que elas estão precisando mesmo. Então, a gente sempre vê o que cada uma das meninas tá com dificuldade para que eles tragam informações que vão ser úteis para elas. Treinamento físico está incluso no programa? Treinamento físico, a gente tem alguns vídeos de uma treinadora que ela grava e eles estão disponibilizados na internet, isso para a parte do desafio. Para a parte das mentorias, eu tenho a minha personal. Ela também coloca as meninas dentro de um programa de treinamento que elas podem fazer em casa. O que eu acho que é muito importante para quem às vezes está no começo da mudança. Tem muita gente que não quer sair de casa para ir numa academia, não se sente bem na academia. Então, elas não são obrigadas a seguir exatamente aquele treino, mas se elas querem, elas têm acesso a um treino em casa com o peso do próprio corpo. É um treino metabólico, que a Aline, que é minha parceira nisso, né, minha personal, e ela fala, realmente eu faço esse treino dela, né? E é um treino metabólico que a pessoa consegue fazer de casa. Então ela tem tudo à mão, assim, nada falta. É só aplicar. E até para aplicar, aí entro eu, que eu pego na mão dela e ensino como que ela... e vou junto com ela para ela aplicar. A mentoria, então, é feita toda online? Toda online, toda online. Por isso a pessoa, ela pode estar onde ela estiver, ela consegue aplicar. Onde ela estiver. Olha, e aí ela vai ter uma reprogramação mental, ela vai ter uma reprogramação alimentar e vai ter a terapia, né? O apoio psicológico. Sim. E ainda tem o treinamento físico que pode ser feito em casa. Exatamente. É um programa completo. Completo. E dura quanto tempo, Camila? A mentoria, esse programa completo, ele dura de 3 a 6 meses. Aí depende da necessidade de cada uma delas. O desafio Seja Leve, que eu falo que eu gosto que todas elas, independente se às vezes ela já quer entrar direto na mentoria, eu falo, eu prefiro que você passe pelo desafio Seja Leve, porque é esse começo da mudança de hábito, ele dura 15 dias. Aí é um que a gente sempre tá abrindo turmas, esse é feito em turmas. A mentoria normalmente eu faço, gosto de fazer individual, porque daí a gente consegue dar atenção ao que a pessoa que passou pelo desafio e conseguiu começar a mudar e pegou gosto, né? Mas aí cada uma depois tem suas necessidades. Então, o desafio 15 dias e as mentorias de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Quem quer ficar comigo para sempre também. Também. Tá bom, meninas. Nós vamos colocar o telefone, o Instagram da Camila, para quem quiser entrar em contato, tá bom? Agora, me conta uma coisa, o que acontece no nosso cérebro quando a gente passa por dietas que são muito restritivas? Normalmente, o que acontece é que o nosso cérebro, ele entra no modo de proteção, se a dieta é muito restritiva. Porque ele estava acostumado com um certo tipo, uma certa quantidade de comida, e aí você muda tudo de uma vez, o cérebro, como a gente está falando, ele não gosta de mudanças. Para ele, o que dá mais certo é a gente fazer as coisas aos poucos e não mudar de uma vez. E aí, sem perceber, a gente coloca ele num efeito rebote, onde, assim que possível, a fome aumenta, a gente fica mais cansada, a gente pensa demais em comida. Quando se fala de dieta, assim, é uma das coisas que a gente mais dá atenção. Apesar de não ser um plano de nutrição unicamente, né? Na verdade, a gente está fazendo a mudança da mente antes, mas a gente toma muito cuidado com isso. Porque o cérebro, se você fizer uma dieta muito restritiva, ele te coloca no efeito contrário. E aí fica muito mais difícil você manter a longo prazo. Tanto é que dificilmente a gente ouve falar de uma pessoa que consegue seguir uma dieta restritiva durante muito tempo, né? E as pessoas que trabalham, tem tipo de trabalho que não ajuda muito, como trabalhar a noite toda. Ai, isso é complicado, sabe por quê? A gente entra num assunto porque trabalhar à noite junta, além dessa questão metabólica, né? Mas você tá vivendo
no oposto do que seu corpo foi feito para viver, porque o nosso corpo, ele funciona de acordo com o ciclo circadiano, né? Você já deve... Sim. Assim, a gente ouve muito falar sobre isso. Com certeza. Que nada mais é do que ele funcionar de uma forma quando ele está exposto à luz solar e de outra forma quando está sem luz solar. E muitos hormônios que influenciam no nosso metabolismo, eles são produzidos à noite, Durante sem a noite. luz solar. E a gente precisa estar dormindo para que isso aconteça. É verdade. E aí a pessoa que trabalha À noite, ela fica completamente descompensada. E o nosso corpo não consegue se adaptar a essa mudança. Ele luta bastante, então ele faz o máximo que ele pode, mas ele não consegue se adaptar 100% a essa mudança. Então essas pessoas, elas precisam muito se esforçar enquanto tem luz solar, procurar não dormir todo esse tempo que tá a luz solar, fazer algumas atividades específicas para mandar essas mensagens para o cérebro e para as áreas que vão produzir os hormônios, para meio que remediar o que ele vai estar acordado quando ele deveria estar dormindo. Então tem algumas técnicas, por exemplo, ele sai do trabalho e já se exercita quando sai do trabalho. Tá. Isso é bom, é bom, positivo. É positivo. Aí ele vai dormir, aí ele acorda, faz uma refeição. Quando ele acordar, vai ser à noite, mas ele vai ter que fazer uma refeição como se fosse café da manhã. E aí, como ele tá todo descompensado, o cérebro dele vai buscar alimentos, normalmente, que trazem esse prazer. Então, com muita gordura, com muito açúcar. Salgadinhos, coisas... Aí é se planejar, ter ali, não ficar esperando cair do céu o alimento correto. É realmente ser uma pessoa planejada. Se ela visa saúde, então ela vai usar isso como motivação e incentivo para se planejar e não cair nessa peça que o cérebro quer pregar de buscar então o conforto ali. Levar uma bolsinha já para... a marmita. A marmita já com tudo preparado, de forma que ela continue com uma alimentação saudável, apesar dos pesares do trabalho noturno, né? Porque quando ela tem vontade, se ela tiver algo à mão, dificilmente ela vai sair para comprar outra coisa. Então, por isso que o cérebro ama planejamento. É bom a gente sempre falar para ele, uma técnica muito boa é a gente, na noite anterior, sempre preparar nosso cérebro para o que vai acontecer no outro dia. Então, no caso de quem trabalha à noite também, é fazer essa preparação mesmo, você conversar com você mesmo, sabe? Sim. E ir se preparando. Por que eu tô fazendo aqui minha marmita e levando tudo? Porque eu não quero comer algo que vai prejudicar minha saúde, logo vai me fazer engordar e logo vai fazer eu me sentir pior. Você sabe que os trabalhadores da saúde, metade trabalha durante o dia, metade trabalha à noite, né? Sim. E a gente tem muitos casos de pessoas que engordam coisa de 20 quilos em um ano, quando mudam o horário e saem do dia e vão para os turnos noturnos. E aí, às vezes, a pessoa, quando ela volta a trabalhar no turno normal, ela tem uma perda de peso, porque daí os hormônios começam a funcionar de novo como eles têm que funcionar. Então, a pessoa que trabalha à noite, ela tem que ser muito mais cuidadosa do que a gente que trabalha durante o dia, né? Precisa. Se quiser ter uma vida saudável, né? E a gente entende que muitas vezes não vai ser a coisa mais fácil, né? A gente não tá aqui falando que vai ser fácil. Mas, se ela tiver em mente que ela tá fazendo o melhor que ela pode pro corpo dela, para que ela aguente trabalhar por mais tempo, né? Às vezes não precise se afastar porque teve algum problema que até influencia nisso, né? Que tem que se afastar. Quando a gente tem esses motivos claros, e aí a gente usa muito essa palavra motivação, e motivação não é você ter uma chama que te desperta e você fala, agora eu consigo. Agora. Não, é mais um motivo para a ação. Para a ação. É você ter um motivo concreto. Concreto, né? Para mudar de atitude. Não só eu consigo. Né? O eu consigo é bom, mas ele não dura muito tempo. Então, essas pessoas, se elas começam a pensar nisso, fica muito mais fácil delas, aí com o tempo, conseguirem resistir ali. Aí quando o pessoal em volta fala, não, mas eu trouxe isso daqui, ó. Fala, não, obrigada, eu
tô aqui com a minha marmita, né? A gente não liga muito pra se vão dar risada, se não vão, porque Tudo acontece, bem, a gente sabe que acontece, né? Sempre que, parece que é muito mais fácil a gente ir e levar uma vida que não é saudável, ninguém repara, e você quer ser saudável, todo mundo fala que a gente virou chato, começa a tirar sarro. É verdade. Mas aí no final vai valer a pena. Vale a pena, né? Me explica de forma simples o que chamamos de modo sobrevivência. O que é isso e como que ele interfere no processo de emagrecimento? O modo sobrevivência nada mais é do que o nosso cérebro faz de forma automática, que é fazer as tarefas do dia gastando menos energia. Porque nosso cérebro não foi feito para ficar gastando muita energia. Então, o modo sobrevivência faz com que ele continue repetindo o que ele está acostumado a fazer por mais tempo, porque é isso que gasta menos energia. E aí, quando a gente fala de mudança de hábitos, no começo vai precisar de energia do cérebro, por isso que ele luta tanto contra isso. Só que o mais maravilhoso do nosso cérebro é que, do mesmo jeito que ele tá ali nesse modo sobrevivência, você consegue mudar a chavinha para que o modo sobrevivência dele se torne outro. Então, você só precisa ter essa constância, não perfeição, que às vezes é o que a gente também quer fazer tudo certo, tudo né? certinho, é. A gente quer assim, comecei a fazer uma reeducação alimentar, eu quero fazer tudo certo no dia, se eu mudar uma coisinha, já não quero mais, já chuto o balde, né? Não, para que a gente consiga reprogramar isso no cérebro, é fazer constante, aos poucos, o melhor que a gente conseguir. Aí o cérebro muda isso e ele começa a fazer de hábitos saudáveis algo que ele não gasta mais energia. Você faz aquela escolha. Até porque tem muita gente que furou, sabe, 1, 2 vezes, acaba desistindo, que fala, não consigo mesmo, já, sabe, não era para tomar uma taça de vinho, eu tomei, então não quero aí mais toma saber. A garrafa inteira, toma né? a garrafa inteira. Porque as pessoas fazem isso. Sim. Então, é isso que eu gosto de ajudar elas a mudarem a mentalidade. Porque tem muito a ver com a identidade, de acreditar que eu não consigo, porque eu já tentei, então eu não consigo. Não. Eu mostro para elas que sim, você consegue. Mas é porque você não estava conseguindo, porque você estava querendo mudar tudo ao mesmo tempo e fazer uma mudança brusca. Normalmente elas querem perder, elas caem, né, assim, sempre naquelas vertentes que falam perca 10 quilos em 30 dias. Não. Não é saudável, né? Não é. Porque você não ganhou 10 quilos em 30 dias. É verdade. Então o corpo, do mesmo jeito que ele funciona na ida, na volta o processo, né? O contrário, tem que ser vagaroso, mas a gente às vezes não tem paciência, né? A gente precisa também se respeitar, né? Sim. Não adianta, como tem muita gente, não tem, Camila, que faz aquelas dietas malucas de vou comer só carboidrato, o outro vai comer só proteína. Não tem essas dietas que são radicais? Tem, e elas nunca vão ser benéficas no longo prazo, nem no curto prazo, né? Muitas, em pouco tempo, a pessoa passa muito mal mesmo, né? Mas elas nunca vão ser benéficas a longo prazo, porque nosso corpo, para funcionar, ele precisa de cada um dos ingredientes que existem numa alimentação balanceada. Sim. Precisa do carboidrato, da proteína. Porque o carboidrato ajuda a construir músculo. Então, muita gente que fala, eu vou cortar o carboidrato, você está cortando a principal fonte de energia para o seu corpo funcionar. Por isso que pessoas que cortam carboidrato, normalmente são pessoas mais abatidas, sem energia, porque a proteína não vai dar toda... É uma fonte diferente e não dá a energia que o carboidrato dá para o corpo funcionar. E a dopamina? Qual que é o papel dela na recompensa, né? Da recompensa no comportamento alimentar? É muito interessante a gente falar de dopamina, porque também tem muita gente falando sobre, né? A gente fala, dopamina, recompensa, felicidade, prazer. E realmente ela age nesse campo do cérebro relacionado ao prazer e à recompensa. E aí, quando a gente, por exemplo, come um alimento que é rico em gordura, rico em açúcar, ele ativa aquela área do cérebro e produz uma dopamina muito rápida. O que isso ensina o cérebro?
É muito legal toda vez que você comer açúcar, gordura. É muito gostoso, ó, eu fico feliz. Então, ele vai fazendo esse comportamento se tornar automático, porque ele quer cada vez mais. E aí muitas pessoas desenvolvem a compulsão alimentar porque aquele pouco que elas comiam daquilo já meio que fez o cérebro acostumar. Então ela tem que comer mais e mais para ter aquela euforia da dopamina. Só que é muito bom a gente aprender sobre isso. Porque daí a gente aprende que a dopamina, ela é produzida quando a gente sente que teve uma vitória. Qualquer coisa que dê uma sensação de vitória produz dopamina. E aí, para uma vida saudável, o que é interessante a gente fazer, né? Para manter os hábitos saudáveis? Encontrar formas de se sentir recompensada pelos hábitos saudáveis. Então, hoje eu tenho que beber 2,5 litros de água. Chegar no fim do dia e olhar ali, você tem um aplicativo que te ajuda a contar isso. Chega no fim do dia, quando o seu aplicativo fala parabéns, você conseguiu, você pode achar que não, mas o seu cérebro encara isso como uma pequena vitória. Sim. Só que essa área é um pouco diferente da comida. E isso produz uma dopamina de longa duração. E aí é essa que vai te ajudar a manter os hábitos saudáveis. Então a gente consegue trocar também a nossa fonte ali do prazer. E tudo tem que ser muito consciente, né? Dá pra perceber que é tudo muito consciente, não dá pra ser automático. Não. Muitas pessoas sentem culpa quando saem da dieta, como eu falei agora. Essa culpa, paradoxalmente, contribui para o ganho de peso novamente? Contribui. Para ganhar mais? Porque normalmente a culpa faz a gente comer mais. Tem muita coisa relacionada com comida, né? A gente vê que é o normal do nosso corpo buscar conforto, descontar as coisas na comida. E porque é o que traz energia para ele, né? Então, o funcionamento normal dele é isso, e aí, no decorrer dos anos, isso ficou bem descompensado, né? Porque se a gente avalia pessoas, até não precisa ser muitas gerações atrás, né? A gente precisa voltar muitos anos atrás. Mas, assim, eu penso dos meus avós, por exemplo, eles não davam tanta importância para a comida como se dá importância hoje. E aí, quando a gente se sente culpada demais, às vezes por uma escorregada na dieta, ou porque tinha que ir na academia e não foi, isso faz com que o corpo fale, mas eu sei que para ficar feliz, o que eu vou fazer? Se eu comer um chocolatinho, eu vou ficar feliz. Mas entende o ciclo? Como não faz sentido? Não, nada. Mas a maioria das mulheres que passam pelo efeito sanfona, elas passam por isso. A animação de começar, aí a euforia, e elas conseguem fazer bastante, mas aí acontece alguma coisa errada, elas se sentem culpadas, aí elas param de fazer, elas voltam a comer. Só que daí o comer demais também gera culpa, porque elas não queriam estar fazendo isso. Aí elas comem. Mais recompensa. Ai. Tem um outro caso também, que são aquelas pessoas que atingem o peso que queriam e ficam perdidas, não sabem, e aí, o que eu faço com isso? Tem, porque a gente volta naquela questão de pessoas que têm um objetivo que ele não vai além da transformação. Tipo assim, eu emagreci porque eu vou num casamento. Tava pensando exatamente nisso. Você estava pensando? minha mente. Ou seja, chegou o casamento, o que eu faço com esse corpo agora? Entende que não é um motivo suficiente para o cérebro manter? Não. Chegou o casamento, acabou. Por que eu vou manter? E aí eu me lembrei de um amigo meu que ele teve um evento onde ele faria um discurso, então ele ia estar ali numa posição que as pessoas iam estar vendo destaque, ele, né? E aí ele comentou, ele falou pra mim, Cami, eu tô fazendo dieta porque eu quero emagrecer tantos quilos até esse dia, né? E aí eu vou sair de lá e vou comer tudo que eu posso. Aí eu falei pra ele, por que você vai fazer isso depois? Por que você não aproveita que você tá já mais de um mês se cuidando e usa isso pra manter? Que daí da próxima vez você não vai precisar se preocupar, você já vai... tá com um corpo que não tá te incomodando em aparecer na frente das pessoas. Porque se você quer emagrecer, porque tá te incomodando, porque tá incomodando, com certeza. E aí ele, verdade. Então, é por isso, né? As pessoas, às vezes, elas não têm a motivação correta. Nossa, acho que todo mundo precisa de terapia, né, Camila?
Não precisa? Precisa. Não, todo mundo, né? Eu falo, Todo se mundo. a gente precisa por Meu nós. Deus. Porque a gente acaba resolvendo coisas que são muito importantes quando a gente consegue entender o funcionamento do cérebro. Então, por isso que às vezes não consigo fazer uma terapia hoje, mas se você consegue entender o funcionamento básico, porque às vezes a terapia não é uma coisa que vai estar, né, ali para a pessoa começar hoje ou amanhã, é muito importante. Mas se ela começar a entender o básico ali do funcionamento do cérebro, ela já consegue mudar muita coisa. E nosso cérebro é maravilhoso, assim, ele pode levar a gente muito longe. Muito longe. É verdade. Ou seja, nunca pensar que você quer uma coisa e para isso você precisa buscar estímulos externos. O estímulo está sempre dentro de nós, dentro da nossa mente, é isso? É isso, porque às vezes a gente faz assim, né? Eu só vou conseguir emagrecer se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Os estímulos externos, eles são importantes num certo período, porque na maioria das vezes sozinha a gente não consegue dar o start ali que a gente precisa começar a fazer essa mudança. Mas se a gente só confia nisso, se um dia minha situação mudar e eu não conseguir mais pagar uma academia, aí eu vou deixar de me exercitar porque eu não consigo ir na academia? Eu vou deixar de comer saudável porque eu não estou mais conseguindo voltar no meu nutricionista a cada 30, 40 dias? Então, a gente depender muito do externo em todo o processo não vai ajudar a gente a manter isso no longo prazo. Então, é importante a gente usar essas ferramentas no começo, até a gente pegar o ritmo ali, né? Sim. Aí você pegou o ritmo, a gente consegue fazer sozinho. Não consigo pagar o nutricionista, mas a gente sabe qual comida é saudável. Com né? certeza, Todo mundo sabe. Sabemos. Eu não consigo pagar a academia, mas eu consigo sair de casa e dar uma volta no meu quarteirão, dar 10 voltas no meu quarteirão, que seja, numa praça ali, próxima, me exercitar, ligar no YouTube e ver um vídeo ali de um treinamento em casa. Você não precisa pagar nada por isso. Então, a gente consegue ir mudando e preparando o cérebro para quando tem esse tipo de intercorrência, assim, que a gente não vai poder ter essa pessoa ali segurando a nossa mão. Ótimo. E é correto dizer que o cérebro precisa de continuidade, não de intensidade para a manutenção do peso? É muito correto, muito. Porque a gente fazer tudo de mais pouco tempo não tem muito resultado, mas a gente fazer um pouco constantemente é essa continuidade que vai fazer com que o processo de emagrecimento ele dure e que daí chegue num ponto, porque o que a continuidade vai fazer, né? No caso do emagrecimento, vai chegar uma hora que a pessoa vai estar satisfeita com aquele peso, mas ela vai manter os hábitos saudáveis que fazem ela se livrar do efeito sanfona. E quando a gente pega os estudos realizados nessa área, a gente percebe que é mais difícil manter o peso do que perder. Com Todo certeza. mundo sempre fala isso, eu perco peso fácil, mas eu ganho fácil também. Mas é porque não presta atenção nisso que precisa, que é o continuar. E deixa eu te perguntar, e pessoas com mais idade que falam assim, depois da menopausa eu só ganhei, não perco peso de jeito nenhum. É real isso? Isso é real por conta de como a pessoa está se comportando. Isso não significa que a menopausa ela é uma condenação de que a pessoa nunca mais vai conseguir perder peso, emagrecer ou se manter saudável. Isso não existe. Não existe. Sim, existem alterações hormonais importantes no período da menopausa, mas nenhuma dessas alterações é impossível de ser contornada. Com hábitos saudáveis, e eu bato muito na tecla disso que eu falo assim para as meninas, eu falo, vocês não estão fazendo o básico bem feito. Porque vocês querem ter uma mudança muito grande sem fazer o básico bem feito. Sem olhar o quanto de água você está bebendo, se o seu sono está sendo reparador, se você está tendo uma boa rotina de sono, sem prestar atenção se você está comendo proteína o suficiente no dia. Porque quando a gente olha, a gente precisa de proteína para várias coisas assim que influenciam bastante na rotina, mas o nosso consumo de proteína é muito baixo.
não tá se exercitando. Ai, mas eu não gosto. Eu falo, leva isso como se fosse um remédio. A gente toma remédio, né, quando precisa. Sim. Então, a vida saudável, aí as pessoas, mesmo que passam pela menopausa, elas veem que era esse ajuste fino que precisava, sabe? Que elas não estavam condenadas a, ai, não, engordei, não consigo emagrecer, não, é só... É só ajustar. Que consegue, E são coisas simples, assim, super simples. E o que funciona para quem quer sair desse bendito efeito sanfona? Se eu pudesse falar assim, né, de forma direta, o que funciona é você entender que a constância é mais importante do que a perfeição. É muito importante entender isso, que você tem que investir, é como se fosse uma poupança de investimento na sua eu do futuro, que você vai colocando um pouquinho a cada dia. Você não precisa colocar R$1 milhão em um dia. Dificilmente a gente vai conseguir. Sim. Tá então certo. É um pouquinho a cada dia. Pouquinho a cada dia. Aí, se você muda sua mentalidade, consegue fortalecer as conexões cerebrais para que elas funcionem de acordo com isso, lá na frente você vai ver se você conseguiu manter, você conseguiu passar por aquele 1 ano e meio de perda de peso, conseguiu manter e passou pelo mais difícil. Porque daí quando a gente consegue manter por 1 ano e pouco, ninguém te segura depois disso. Ninguém segura. Não. Eu tenho certeza. Não volta, né? Não volta, né? Porque houve uma transformação interna, mental, né? Exatamente. Isso é importante, hein? E sobre a previsibilidade, pequenas recompensas diárias, elas vão continuar valendo depois que a gente... Depois não, durante todo esse processo? Vão, porque aí nosso cérebro começa a fazer isso de forma automática. A gente acaba tendo que fazer isso de forma mais intencional no começo, mas depois a gente fica feliz já de forma natural com isso. Então, aí esse acaba sendo o caminho que ele faz, né, de forma natural. Eu hoje, por exemplo, eu fico feliz que eu saio de onde eu moro no sul do país, e aí eu venho aqui para o Sudeste e eu fico feliz genuinamente que eu consigo manter a minha rotina, por exemplo, de exercícios, mesmo viajando. E para mim não é mais um peso fazer isso. Não, eu trago meu tênis de corrida, eu trago minha roupa na mala, eu já reservo um espacinho. Por quê? Porque meu cérebro já sabe que essa é uma recompensa que ele gosta de ter, eu me exercitar. Então a pessoa, ela consegue fazer isso no longo prazo. Tem muita gente que consegue, né? Viaja a trabalho e onde estiver, tira a sua hora de exercício. Se não tem uma academia, vai fazer uma corrida, uma caminhada, mas cumpre fielmente. Já viajei com pessoas que acordavam às 5 da manhã para poder fazer 1 hora de caminhada antes de entrar no congresso. Eu admiro. E assim, eu falo que é muito importante isso. A pessoa ela tem que encarar o exercício físico, que faz parte, é um dos pilares da rotina saudável, como se fosse um compromisso na agenda dela. Assim como ela coloca os compromissos de trabalho ali na agenda, o exercício físico ele precisa estar na agenda da pessoa, porque ele vai produzir hormônios muito importantes, neurotransmissores importantes, vai ajudar ali na mobilidade. E pensando na saúde a longo prazo, deixando de lado o emagrecimento um pouco, mas pensando no longo prazo, é o exercício que vai ajudar a gente, quando envelhecer, a conseguir brincar com os netos sem sentir dor nas costas, a não precisar de ajuda de cuidador para fazer as coisas básicas, conseguir no mercado carregar as sacolas em casa sozinha. São coisas pequenas? Mas aparentemente. Não é pequeno, não. Né? Porque se a gente às vezes conversa com uma pessoa que está debilitada e não consegue fazer isso hoje, mas a cabeça tá boa e o corpo dela tá debilitado, eu tenho certeza que ela daria tudo para voltar no tempo e investir nisso. Com certeza. Uma alimentação saudável, exercício físico para uma pessoa idosa é essencial, até para levantar de uma cadeira, levantar da cama. Não é verdade? Agora, conta um pouco para a gente sobre o seu método de reset metabólico, né? Isso. Como é que ele funciona? Como a gente trata primeiro a mentalidade, a gente ajuda o corpo a funcionar de uma forma natural, só que nesse novo normal.
Então, seguindo esses pilares que eu desenvolvi, você consegue reprogramar o seu corpo e como que resetar o seu metabolismo. Eu gosto de usar esse termo porque fica fácil das pessoas entenderem, né? Lógico, quem era da área da saúde sabe que é impossível você fazer um metabolismo ficar em branco, Sim. né? Mas é um reset no sentido de como se apertasse o botão do computador para fazer ele funcionar de novo com uma nova configuração. Tá. Então, seguindo esses passos, aplicando micro-hábitos, que são coisas muito simples e que durante o programa, o que eu gosto de fazer com elas? Eu não peço para elas mudarem a rotina. A gente inclui novos hábitos na rotina que ela já leva. Uhum. Porque senão vai naquele que a gente estava falando do cérebro falar, entrar em pânico, não, não e não. Tchau, não quero, não né? quero. Então a gente inclui esses micro-hábitos que vão tomando o lugar dos hábitos antigos e resetando o seu metabolismo para que ele trabalhe a favor da sua saúde. Qual é para você o verdadeiro significado de liberdade alimentar? Liberdade alimentar, para mim, é você saber o que você coloca no seu corpo e você escolher fazer aquilo porque você sabe que vai te fazer bem. E não fazer aquilo só por um curto período de tempo e depois voltar para sua rotina anterior. Verdade. Camila, que mensagem você quer deixar para quem está nos assistindo? Olha, eu vou até falar direto para vocês que estão assistindo a gente. Você nunca vai se arrepender de investir na sua saúde, de investir na mudança de hábitos que vai trazer para você essa mudança verdadeira. No começo pode parecer difícil, vai trabalhar contra tudo que você acredita, mas você nunca vai se arrepender de investir na sua eu do futuro. E o dia de começar é sempre hoje. A gente nunca deve deixar para segunda-feira, deixar para amanhã. A gente já consegue mudar hoje. Então não perde tempo, não. Camila, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelas informações que eu tenho certeza foram muito úteis para todas que estão nos assistindo. E você que está com a gente até agora, não se esqueça de compartilhar esse programa com as suas amigas, sua família, suas colegas de trabalho. Esse programa da Camila Argeri é muito interessante e se você quiser conversar com ela e obter mais detalhes do plano de trabalho dela, você pode entrar em contato que nós vamos colocar aí na tela, tá bom? E não se esqueça de seguir o nosso canal lá no YouTube, o canal do Sim Saúde Campinas, apertar o sininho para saber sempre das nossas novidades. E se você quiser ver esse programa, além do YouTube, você pode também consultar o Spotify, que o Vozes da Saúde está presente lá. Um abraço e o meu muito obrigado ao Davi Meirelles, ao Bruno Nunes, que estão comigo na produção deste programa. Um abraço e até a próxima.